dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver nos escutando. Estamos aqui para o nosso 24º episódio, com um tema que aparece muito nas nossas clínicas e que também a gente se identifica em muitos níveis, né? Imagino que a gente pode também trocar sobre as nossas experiências nesse quesito. Mas, enfim, antes da gente entrar num tema em específico, eu sou a Maria Fernanda, eu sou psicóloga clínica e eu estou aqui com a minha colega psi também, a Susan, e eu vou deixar ela também se apresentar e dar um oi para vocês. Oiê, como é que vocês estão? Estamos realmente aqui para mais um dos nossos episódios. Como a Maria falou, a gente está indo para o 24º episódio, é muita coisa, já é muito assunto que a gente tem aí gravado, né? Acho que se você tiver interesse em nos ouvir um pouquinho mais, dá uma fuçada aí que vai ter algum tema com certeza que vai te interessar ou que vai chamar a tua atenção. E me apresentando também, meu nome é Susan, também sou psicóloga clínica, e estamos aqui para trazer hoje um tema que, na verdade, assim, ele não tem um nome específico, assim, né? O tema que a gente vai abordar hoje, mas é algo que tanto eu quanto a Maria, a gente percebe, tanto na nossa vida, quanto é recorrente dos nossos atendimentos, assim, é um assunto recorrente entre os nossos pacientes. E a gente achou que seria interessante, assim, tá trazendo para cá, para conversar um pouquinho, para refletir. E vou ver se eu consigo introduzir, assim, né, o que que a gente pensou em trazer hoje, qual é a reflexão que a gente está querendo trazer para compartilhar com vocês. Que seria, acho que entender um pouco, assim, do quanto que muitas vezes na vida a gente cria metas e projetos e objetivos, e aí a gente vai meio que ticando, né? Assim, conquistei, fiz, realizei. E ainda mesmo assim a gente fica com aquela sensação de que, nossa, mas estou fazendo tudo que estava ali nos meus objetivos e me parece que algo ainda está faltando. E aí, essa é a nossa Esse é o nosso. A gente quer pôr a lupa hoje sobre isso, assim. O que está faltando, né? Vamos pensar juntos aqui. O que falta? Cada caso é um caso, cada pessoa tem a sua história, mas tem algumas coisas que a gente pode pensar meio que nesse âmbito coletivo aí também. Uhum. Com certeza. E aí até me vem, a primeira coisa que apareceu na minha cabeça agora, antes estava aparecendo outras coisas, mas agora que você introduziu o tema, me vem muito assim também do que a gente espera sentir nesses momentos. E quando a gente fala Uhum. assim, é felicidade. Se a gente tá feliz ou não na vida. Felicidade é algo tão complexo e tão difícil assim de mensurar, porque a gente não suporta nesses tipos de momento, parece estranho ter emoções ambivalentes. Então, por exemplo, conquistar um emprego que você sempre quis, você sempre sonhou com aquele emprego, era a meta da tua vida. Não significa que no dia que você conseguir, ou nos meses que você estiver ali naquele trabalho de fato, vai ser tudo as mil maravilhas, que vai ser tudo perfeito. Uhum. Existirão muitas emoções desconfortáveis, muitas situações que não serão ideais, que não serão aquilo que você idealizava para aquela situação. Isso faz parte do todo. Então, para mim, quando eu falo assim, se eu estou me sentindo feliz ou não, estar feliz não significa que eu não esteja sentindo também tristeza, ansiedade, outras emoções. Porque não tem como a gente ser uma coisa só. Não tem como só estar realizada, só estar feliz e não sentir mais nada. Então, eu acho que isso também cai na expectativa que a gente tem de como a gente vai se sentir quando realizar aquilo. Eu acho que a gente pinta uma expectativa que não existe, que é justamente essa. Quando eu realizar, vai ser tudo perfeito e eu vou me sentir muito bem. Não necessariamente. Às vezes, outras emoções negativas aparecem junto, né? E acho que isso também tem muito a ver, assim, com o que a gente cria, né, na nossa cabeça, assim, né? Então, muitas vezes
É quando a gente tem objetivos e a gente começa a pensar como seria estar num determinado emprego, ou fazer, sei lá, um curso que você muito desejava, uma viagem que você tinha planejado, né, um momento do qual você espera muito chegar, e aí quando aquele momento chega, ele não se apresenta exatamente da forma que você imaginava. E, e aí é lógico que a gente vai estar falando e vai precisar olhar para essas frustrações que vão estar acontecendo. Mas eu acho que você fala uma coisa, Maria, assim, que é muito interessante, assim, de olhar e de refletir mesmo, assim, né? Quanto as emoções, elas se misturam, né? E não tem como a gente pegar, assim, e dizer, nossa, isso aqui é um momento de felicidade, nessa situação agora, que eu alcancei o meu objetivo, eu tô me sentindo totalmente plena e era isso que eu esperava, porque a gente não tem controle, né, sobre como aquilo vai ser naquele momento, ou como aquele momento vai se apresentar para a gente. E eu acho que principalmente como a gente vai estar diante daquela situação, né? Porque quando a gente começa a criar objetivos, a gente está de um jeito. E aí a gente também vai se transformando e vai se modificando até chegar nesse objetivo. E às vezes, quando esse objetivo acontece, não é mais aquela pessoa que fez o plano, já é outra pessoa que está ali, né? Uhum. Então, enquanto tudo isso, a gente precisa também, não sei nem se entender a palavra, mas estar atento para não cair na frustração, assim, né? Para não ficar, poxa vida, agora eu conquistei tudo que eu queria, mas mesmo assim, olha, não consigo me sentir satisfeita diante Uhum. disso, né? Uhum. Exatamente, justamente porque essa idealização do que é se sentir realizada, a gente faz de uma forma que não é nem um pouco realista, né? E aí a gente nunca vai se sentir realizada. Porque na nossa cabeça, se sentir realizada é não sentir nenhuma emoção negativa, é gostar de tudo daquela situação. E a realidade nunca vai ser assim. Então, isso eu até trabalhei isso hoje numa sessão, que é justamente Uhum. isso, a gente alinhar qual a expectativa que a pessoa tem daquilo. Então, o paciente vem e fala assim: realmente eu achava que eu ia me sair melhor nessa situação. Tá, qual que era a expectativa que você tinha, do jeito que você estaria nessa situação? XYZ. Tá, mas será que é uma expectativa realista, levando em consideração a real situação, ou ela é idealizada? E geralmente a gente idealiza. Então, por exemplo, quando eu estava lá na faculdade e olhava, nossa, quando eu estiver formada, vai ser assim, vai ser tal, vai ser muito bom, porque eu vou fazer assim, assim, assado. E quando a gente entra na prática, a gente entende que não é bem assim. Todas as situações são desconfortáveis de alguma forma, né? E aí eu vi as dificuldades da profissão. E ok, naquele momento foi um balde de água fria, porque a minha expectativa estava errada. Mas hoje eu já consigo entender que isso não faz com que eu não esteja realizada, só que eu tenho uma visão mais realista da situação. E até falando de desconforto, né, que você está dizendo ali, eu acho que a gente tem dificuldade, muitas vezes, de lidar com esses desconfortos, né? Quando eles se apresentam, assim, porque... E acho que não estou colocando aqui como algo que a gente precisasse saber lidar, porque acho que isso vamos lá, quem é que sabe lidar com desconforto, né? A gente vai aprendendo ao longo da vida de acordo com a experiência que a gente vai tendo, com, né, as vivências que a gente vai passando ao longo da vida, mas o quanto também é necessário que existam esses desconfortos, né? Quanto que esses desconfortos, eles também vão nos mostrando os caminhos que a gente está disposto ou não seguir, né? E quanto que passar por esses momentos de incômodo e talvez uma não satisfação
possam também nos movimentar, porque se tudo fosse sempre muito fluido, né, que fosse sempre tudo muito tranquilo, a gente também acaba se estagnando. E Uhum. aí esses desconfortos, de certa forma, eles também servem como um trampolim para que a gente também consiga, opa, peraí, isso aqui eu não quero, deixa eu me mexer daqui porque eu quero achar realmente um lugar onde eu me sinto bem. Então, Uhum. como também a gente precisa aprender a valorizar aquilo que muitas vezes a gente coloca como algo ruim, né? São as situações desconfortáveis. Mas elas também têm uma função, né? Dentro da nossa existência, vamos pensar assim. Uhum. Com certeza. E aí eu vejo também que tem dois lados da mesma moeda, porque ao mesmo tempo em que é muito bom você não ficar também ali estagnado numa situação que não está saindo boa, e aí o desconforto vem para você se movimentar, às vezes eu acho também que muito dessa falsa sensação de não estar realizado pode vir justamente disso, assim, da gente ir de uma meta para outra, de um objetivo para outro, meio que sempre como se sempre tivesse alguma coisa faltando. Então, não, quando for aquele emprego vai ser muito bom e a minha vida vai estar realizada. Você chega naquele emprego, você inventa um problema novo. Não, agora o emprego tá bom, mas aí lá, o meu apartamento já não é mais aquilo que eu queria. Agora eu preciso de um apartamento tal, e quando eu tiver um apartamento melhor, aí eu vou estar feliz. E aí a gente vai indo de coisa para outra, de uma coisa para outra, sem realmente olhar, tá? Será que eu realmente preciso desse movimento? Isso é o que eu quero de fato? Ou eu tô encontrando problemas ou metas para traçar, porque eu não quero olhar para aquilo que realmente está acontecendo. Então, aquilo ali é só um tampar o sol com a peneira, como a gente diz, assim, aquela expressão. Eu uso aquilo ali como um motivador para não olhar para aquilo que eu sei que realmente é o que eu preciso olhar. Seria uma fuga, né? Uma fuga. Seria uma fuga, seria uma anestesia, né? Muitas pessoas se Uhum, anestesiam de várias formas diferentes, né? E uhum, aí, eu acho que a gente pode pensar que sim, né, Maria? Que acho que faz todo sentido isso que você falou, assim. É, quando eu ri, porque eu tô passando por um momento também, assim, de encontrar algumas outras, de estar vendendo meu apartamento, e quando a Maria trouxe esse exemplo, eu disse, onde é que ela quer chegar com isso, né? que Mas, coincidência. eu sei. Mas realmente é assim, né? Pode ser algo nesse sentido mesmo, assim, né? Quando a gente percebe, parece que nunca nada satisfaz, né? Parece que sempre existe essa necessidade de ficar procurando, 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 procurando. Por que isso, né? E aí a gente acaba deixando realmente de olhar para o que é o incômodo, para distrair a nossa mente com essa outra situação que vai nos ocupar durante um tempo e vai nos tirar o foco daquilo que realmente a gente precisaria estar olhando, né? Uhum, Sei lá, a gente estava falando ali de trabalho, né? Existem muitas situações, por exemplo, assim, que as pessoas vão criando artifícios e, e vão colocando outras prioridades na frente de trocar, por exemplo, de mudar de carreira, de trocar de profissão, de se entender de uma outra forma que não aquela que fez, a que foi a vida inteira, e aí fica criando outros caminhos para fugir daquilo, né? Fica, agora eu vou para cá, agora eu vou para lá, agora eu vou para não precisar olhar para aquilo ali que está me incomodando, que às vezes está relacionado com a minha escolha profissional, às vezes está relacionado com algum relacionamento na sua vida que está te incomodando, que você não está conseguindo colocar os limites necessários, mas aí você precisa distrair a tua cabeça com outra coisa para não focar naquilo. uhum, Então, né? E aí eu acho que volta a pergunta que eu fiz no começo, assim, né? O que você está procurando na sua vida, né? Então, o que que é isso aí que está te distraindo do que você realmente precisa olhar? Ou uhum. o que é isso que você precisa olhar e por que que você está se distraindo com outras coisas? Uhum, uhum. Exatamente, exatamente. Então, essa questão emocional, ela pega nesses dois pontos, né? Tanto na questão de fuga, quanto nessa ideia de
eu só estarei feliz, eu só me sentirei feliz se eu realizar tal coisa. Como se fosse uma condição. E geralmente não. Ou a gente já tá feliz no momento presente com aquilo que a gente tem, e aí talvez aquilo ali será mais uma coisa, vou ficar mais feliz. Ou realmente eu tô achando, idealizando que aquilo ali vai me dar uma resposta para as minhas perguntas. E não vai. Eu até me lembrei, nossa, isso aqui, isso foi um negócio intenso para mim ano passado. Não sei se você vai lembrar, Susan, não sei se você viu, mas aqui no meu, apareceu um monte. No Instagram tinha uma trend assim que as pessoas estavam seguindo, que é assim, como eu vou ser triste em 2024 se. E aí as É. fotinhos de realizações e lá, lá, lá. E eu pensando assim, olha, eu duvido muito. Duvido assim 100% que essa pessoa não foi triste em 2024. Porque ter realizado aquelas coisas não significa que ela foi feliz o ano inteiro. Ou não significa que aquilo ali apaga todos os problemas que aconteceram. Então não é ali que tá a resposta, não é nas nossas realizações que a gente encontra a felicidade, sabe? Eu diria até que é meio que uma positividade tóxica, né? Que a gente ouve falar muito assim, né? Aquela coisa, Uhum, ai, nossa, eu tenho que agradecer por tudo que eu tenho, porque, é, meu Deus, como é que eu vou reclamar da minha vida? E aí, muitas vezes a gente acaba caindo em algo extremamente perigoso, que é o comodismo, uhum, né? E a gente para de se movimentar porque a gente fica com essa coisa de que não posso reclamar, porque eu tenho tudo. Nossa, eu já tenho uma casa, eu já tenho um bom emprego, eu já tenho uhum, uma família. Ótimo. Acho que não tô desmerecendo e não estou diminuindo nada disso, assim. Mas é extremamente necessário que isso não sirva para você ficar estagnado uhum, e se conformar. E aí ali você ficar. E uhum, aí, assim, não estou dizendo que a gente tenha que estar sempre almejando mais e mais e mais, e não estou falando de coisas materiais, estou uhum, falando realmente de movimentos que a gente pode fazer para trazer o que a gente busca para a nossa vida. E aí, quando a gente fica eu acho que nessa coisa de senso comum mesmo, assim, de ficar agradecendo e uhum, não olhar para a sua própria história, você acaba ficando com algum vazio ali, uhum, né? E aí até me veio muito, acho que é meio que como se a gente fosse se embriagando, assim, né? É uma metáforazinha assim, mas é para a gente pensar também. Eu vou me embriagando de muitas coisas e vou me enchendo de muitas ocupações, e aí eu vou me sobrecarregando com essas ocupações, e a minha mente vai ficando cansada, e aí no final eu já não sei mais nem o que eu queria, porque eu já tô com uhum, tanta coisa aqui que eu já não sei mais o que é que eu queria. E a gente se perde. é, Então também tomar esse cuidado, assim, né? Acho uhum, que nessas duas coisas, para não se encher de coisas, para não ficar cansado mentalmente uhum, e fisicamente. E cuidar também para não achar que a gente tem que aceitar tudo e se conformar com tudo. É uhum. também muito perigoso, né? Claro, e eu vejo assim que também é um discurso que pode trazer uma culpa gigante. E dá a ideia que se você conquistou aquelas coisas que aquela pessoa conquistou, você não pode ter sido triste. Se eu comprei um apartamento esse ano, eu não posso dizer que não foi um ano bom. Eu tenho que falar que foi tudo bom, preciso ser grato. Nossa, E quem dera fosse assim tão simples. Tá, eu comprei um apartamento, mas daí agora eu tô com uma dívida enorme que não me deixa dormir à noite. Pode ser bom e pode ser ruim ao mesmo tempo, as coisas não são tão simples. Comprei e agora estou feliz. Pode ser que eu esteja feliz em partes, triste em partes também. Então, por isso que eu falo que a gente cria uma ideia de que tem que ser uma linha reta. Eu realizo, eu fico feliz. Eu realizo, eu estou me sentindo realizada. Existem vários momentos que você vai pensar, tá, será que era isso mesmo que eu queria? Momentos que você vai achar legal, momentos que você vai achar ruim. E isso faz parte de se sentir realizada. Estar realizada também não é uma linha reta, não é estável o tempo inteiro. Isso flutua, né? e eu vou até trazer agora isso aí que você falou, né? Para algo que é bem presente para mim, assim, né? No trabalho que eu busco fazer. Uhum, E aí eu vou trazer o meu trabalho, mas eu vou trazer a minha vida também.
né? O quanto o público que eu foco no meu trabalho, que é o público materno, que são mulheres que são mães, muitas vezes também caem nessa lógica, assim, de que, nossa, ter filho é maravilhoso, eu não posso me sentir cansada, eu não posso dizer que eu não estou dando conta, porque imagina, eu tenho que ser forte o tempo inteiro, e eu tenho que mostrar que eu não choro, que eu dou conta de tudo, que eu resolvo todos os problemas da minha casa, e ninguém precisa cuidar de mim, porque quem cuida sou eu. Olha que perigo, né? E aí, onde está essa pessoa? Ela se tornou uma máquina, porque Uhum. agora ela é mãe, porque agora ela tem uma família, ela tem que cuidar, tem que cuidar, não tem que, né? Mas assim, o quanto que essas pressões aí também sociais, elas também estão diretamente relacionadas com isso que a gente está falando, assim. Uhum. Exatamente. Daí, se essa mulher ela tá falando isso pra alguém que não enxerga dessa forma, talvez ela fale assim: "Ah, então você não tá realizada como mãe". Isso, e Não, não tem nada a ver, né? uma coisa não exclui a outra. Eu posso amar a maternidade, eu posso amar a minha filha, mas não significa que eu esteja feliz o tempo inteiro, que seja sempre muito legal ser mãe. Tá tudo Uhum. bem, a gente não é tão simples assim, né? E Deus me livre, quando a gente simplifica demais, aí é isso que acontece. Cria culpa, a pessoa que tá realizada, ela começa a se questionar, não, será que eu realmente tô? Porque essa pessoa tá falando que ela realizou aquilo que eu já tenho e ela tá super feliz, mas eu não senti isso. A gente vai simplificando muito emoções que são muito complexas. Complexas. E aí a gente entra nessa de, não, eu não tô realizada, não tá tudo bem, as coisas não estão indo bem, só porque eu tô sentindo coisas desconfortáveis, né? Uma coisa não anula a outra. E se fosse assim tão simples, né? A gente veria pessoas que têm aquilo que a gente tanto sonha e elas nunca reclamariam de nada, elas seriam plenas, elas não sentiriam nada desconfortável, elas não teriam nenhum problema. A realização traria a resolução de tudo. Quem dera fosse assim, mas não é. Todo mundo vai ter E os a gente problemas. e eu acho que o que permite a realização também pode te trazer cansaço, também pode te Hum, trazer exaustão, também pode te trazer a sensação de que não, hoje eu não quero exercer esse papel, hoje eu quero ser, sabe, fazer outra coisa. Hoje, e aí falando de novo, né, da maternidade ali, mas assim, hoje não tô afim de viver exclusivamente para cuidar de filhos. Hoje eu quero olhar para mim, hoje eu quero cuidar de mim, hoje eu preciso cuidar de mim, né? uhum. Hoje eu preciso tirar um tempo para não fazer nada. Hoje eu preciso, sei lá, tirar um tempo para tomar um café com uma amiga sem me preocupar com horário, sem me Uhum. preocupar com levar, buscar filho, organizar a rotina. E aí a gente está falando de uma situação, né? Mas a gente pode pensar em várias situações que envolvem isso, assim. Uhum, uhum, exatamente. Então, eu acho que todos esses pontos são importantes e eu acho muito bonito quando pessoas que a gente olha de fora e acha que estão realizadas e que às vezes realmente estão, elas podem dizer que, apesar de realizadas, elas enfrentam desafios dessa realização. É a mesma coisa quando você vê uma pessoa que se admira muito em fazer uma apresentação, um discurso para muitas pessoas. Você olha e fala: Caraca, essa pessoa tá muito realizada na carreira. Ela tá aqui fazendo uma palestra para um monte de gente, tá todo mundo aqui para ouvir ela. Não tem problema, né? Ah, essa não tem problema nenhum. Não, e eu acho tão bonito quando essas pessoas elas vão lá e falam assim: Nossa, eu tô muito nervosa, tem muita gente aqui hoje. Eu penso: Amém. Alguém fala, porque não é porque essa pessoa ela tá ali realizada, ela tá falando para um público, ela tá ali onde todo mundo gostaria de estar que, junto com isso, não vem uma bagagem de desconforto, uma bagagem de ansiedade, de, meu Deus, e se eu falar alguma coisa errada, e se eu esquecer de tudo, se me der um branco, e se as pessoas não, sei lá, não gostarem do que eu tô falando, isso tudo faz parte, né? E não significa que ela não tá realizada. Então, eu acho que é uma reflexão importante, assim, de você que tá ouvindo, se você sente que tem alguma área da tua vida que você não se sente realizada, se realmente é o caso de você não estar, e tá tudo bem se não estiver, mas se também não é o caso de achar que estar realizada significa não sentir nada ruim ou gostar de tudo daquela situação, porque não Sim, vai existir nenhuma situação em que isso vai acontecer, você nunca vai se sentir realizada se esse for o caso, porque sempre vai ter uma parte não tão boa. exatamente, Maria. Acho que esse é o ponto, assim, né? A gente precisa aceitar
que a gente não precisa do 100%, né? E aí me vem até agora, assim, algumas situações, por exemplo, de pacientes que me trazem assim, o quanto ao longo da vida foram cobrados para ser 100%. E aí o quanto isso influencia também hoje na vida adulta. Por exemplo, quando eu era criança, a expectativa era que fosse o aluno nota 10, né? Uhum, E aí o quanto que, quando cresce, muitas vezes tem dificuldade de não ser o 10, né? Porque a gente não vai ser o 10 em tudo. A gente não uhum, consegue, a gente não dá conta de ser 10 em tudo. E aí tá o 100% ali, né? A gente não dá conta de ser o 100% em tudo. E aí, lógico, se a gente der conta de ser o 100% em tudo, o que que a gente está esquecendo? uhum, Será que não é da gente mesmo? uhum. Exatamente. Eu acho que você trouxe um ponto muito importante dessa essa questão assim, da gente não se anular. Porque às vezes a gente coloca essa sensação de realização ou as metas, objetivos que a gente tem da vida muito pautado em coisas e conquistas. Então, o trabalho dos sonhos, o apartamento dos sonhos, o carro dos sonhos, a viagem dos sonhos, são coisas que eu tenho que coletar ao longo da vida e parece que eu só vou me sentir realizada ou só vou ter um selo assim, deu certo na vida. Uhum, Se eu uhum, tiver completado tudo aquilo, como se fosse uma fase de videogame, preciso fazer tudo aquilo e daí acaba. uhum, E aí a gente se perde muito no caminho, porque pode ser que para você vai fazer todo sentido no mundo seguir isso. E aí, tá tudo bem se for o caso, mas pode ser que não faça. Que você olha e fala assim, tá, mas para eu conseguir isso tudo, eu tenho que fazer coisas que eu não tô disposta. Então eu vou abrir mão de fazer isso para fazer outras coisas. Então você pode estar realizado, trabalhando pra caramba, suando assim, meu Deus, aquela rotina agitada. Você pode se sentir realizada ali. Assim como você pode se sentir realizada, como você falou, tomando um café num dia normal, sem ter tantas preocupações do horário que eu preciso sair, das coisas que eu tenho pra fazer depois. é. Então, é muito individual, a gente não pode se pautar como se fosse algo universal, né? Todo mundo tem que fazer o mesmo. Me veio agora uma situação até engraçada que aconteceu aqui em casa, assim, né? Vou expor meu marido agora, depois ele me entende com ele. Mas outro dia, ele está fazendo um curso agora nesse momento, e aí ele trabalha muito, assim. Ele realmente, eu vejo que em muitos momentos inclusive um ponto que a gente conversa bastante aqui em casa, assim, eu digo assim, meu Deus, mas tu precisa trabalhar tanto, sabe? Tipo, ele trabalha todo dia, das 8 da manhã até as 7 da noite, e eu vejo que ele faz porque ele gosta, mas em muitos momentos eu digo para ele assim, te permite olhar para ti e fazer coisas para ti. Uhum. Aos poucos a gente tem conseguido mudar um pouquinho isso, assim. Mas outro dia ele saiu desse curso que ele estava fazendo, e ele e o colega dele sentaram no meio da tarde, num dia de semana, para tomar um chopp. Ele disse que ele ficou olhando em volta e ele dizia assim: Meu Deus, um dia de semana eu aqui sentado tomando um chopp, e veio uma sensação de culpa, assim. Aí eu falei para ele: eu disse, Meu Deus, eu falei, é um dia que tu Uhum. tá te permitindo sentar e conversar com teu amigo e tomar um chopp. Que bom, eu falei para ele: Que bom que tu tá fazendo isso. Então, assim, né, não te cobra tanto, não te culpa tanto por isso. E aí eu acho que é muito dessa coisa, assim, de quanto que a gente fica se cobrando sempre essa entrega para o outro e a gente não se permite parar e fazer o que a gente realmente gosta de fazer, sei Uhum. lá, num momento ali durante a semana, Exatamente. né? Que talvez não vai fazer tanta diferença, assim, mas que para Uhum. você vai ser importante. Exatamente. É excelente. Até porque às vezes pode ser muito ilusório, porque nem sempre a gente compartilha a verdade assim. Às vezes a gente dá uma floreada, né? Quase sempre a gente dá uma floreada. Mas quem compartilha a verdade, principalmente nós, como atendemos as pessoas e as pessoas daí são verdadeiras na terapia, pelo menos a maior parte delas, a gente sabe Ah, que na realidade pressupõe-se não. que sim, né, Maria? É, a gente espera que sim. Na realidade, aquilo não é tão bonito quanto parece, assim. É, Então, a gente sabe, os pacientes que têm, estão num cargo muito legal, ganham um salário muito legal, moram num lugar muito legal, eles também serão as pessoas que vão dizer assim, Maria, eu acho que eu era mais feliz antes, eu não tinha nada disso, mas eu tava mais feliz, eu tava mais leve, eu não me preocupava tanto.
eu era mais conectada com quem eu era, com a minha essência, eu era mais espontânea. Então, ali, olhando de fora, você olha e pensa assim: essa pessoa deve estar muito realizada, porque ela tem tudo aquilo que eu sonho. E por dentro a pessoa tá, ela tem tudo, mas não é essa a resposta, ela ainda não se sente E bem. aí é um lugar que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque essas comparações, elas hoje são muito presentes, né, no nosso dia a dia, porque dificilmente a gente vai encontrar alguém que não tenha rede social. E aí, rede social é o lugar onde as pessoas mais mostram aquilo que muitas vezes para o outro vai ser o objetivo, Uhum, mas ninguém sabe o por trás das câmeras, né? Aquilo ali é uhum, um recorte, de novo, de uma parte da vida de uma pessoa, não é a vida dela toda. uhum, uhum. Exatamente. Então, ou você se pauta naquela realidade da pessoa que realmente vai te falar, não, eu comprei o apartamento e eu continuo infeliz, eu não me sinto bem, eu continuo com os meus problemas iguaizinhos. Ou você vai ter que compartilhar com a pessoa que vai ser, não, agora tá tudo resolvido, tá tudo perfeito. E a gente sabe que é mentira, não é assim, não é assim. Só que realmente a gente, para cair nessa é muito fácil, né? Então, esses posts que eu vi ali me passava muito isso. Eu olhava e falava assim, tá, a pessoa não pode estar triste porque ela conseguiu um emprego tal. Tá, mas e daí quem não conseguiu o emprego tal? Significa que ela obrigatoriamente está triste porque aquilo ali tinha que ter acontecido? Então, eu achei essa. Eu entendo também quem fez, eu acho que tem um lado legal de, vou compartilhar aqui, mas tem esse lado assim de. Tá. Então significa que a tristeza tá ligada com conquistas, a felicidade tá ligada com conquistas. Só isso valeu o teu ano? Os momentos que você tava sem fazer nada, que você não conquistou nada, mas foi um momento prazeroso com uma família, um momento prazeroso contigo. Isso não valeu de nada? Isso não merece ser mencionado? Enfim, eu acho que tem tantas camadas assim, mas é. É, e até agora, já que tu trouxe uma trend aí para nossa roda aqui de conversa, eu lembrei de uma outra agora que está circulando, que também é perigosa, tá? Que também a gente precisa cuidar. Primeiro você começa, depois você. Ai, tem uma que é assim: primeiro você começa, Uhum, depois você acerta, depois você ganha, depois você melhora, depois você uhum. melhora. Essa é a palavra. Primeiro você começa, depois você melhora. Não vi Que essa. régua é essa? Que régua que é essa? Não, tem muita gente fazendo. Dá uma. Aham, aham. Se tu entrar no, em rede social, vai aparecer ali. Que régua que é essa? Melhor é isso. O que é Uhum, esse melhor para essa pessoa? Né? E aí, assim, acho que o ponto de começar é importante. Tudo a gente precisa dar o primeiro passo. uhum, Mas o que é esse melhorar? uhum. Muito Para cada subjetivo. pessoa ele vai ser muito subjetivo, vai ser muito individual. Então, Uhum, também, assim, cuidado para não olhar uma situação ali individual uhum, e se colocar naquela situação. Ah, meu Deus, a fulana melhorou nesse sentido, eu continuo igual. uhum, Preciso melhorar também. Ah, o fulano fez tal coisa, preciso fazer também. Ah, uhum, e aí a gente fica nessa, né? Quanto isso é perigoso, uhum, quanto a gente precisa realmente estar atento para esses pequenos detalhes aí que muitas vezes podem nos sabotar, né? uhum, uhum. Exatamente. Então, assim, como vários episódios aqui, a gente acaba sempre chegando no mesmo ponto, que é você olhar para isso de forma individual, porque cada um vai ter uma realidade, um contexto, um pensamento. E é por isso que a terapia é uma ferramenta tão importante, porque você vai olhar para você e ponto. A gente tenta ao máximo, né, tirar da visão o que as outras pessoas estão fazendo, o que as outras pessoas acham que você deveria fazer, e olhar para aquilo que você quer fazer, que você acha que deveria ser feito. Por mais difícil que isso possa ser, né? Mas eu acho que realmente isso é algo que eu também trabalho. Tá, eu citei o emprego dos sonhos, o emprego que você almeja, o relacionamento que você almeja, a viagem que você almeja. É importante, é algo que movimenta a gente. Só que a relação que você tem com a gente, contigo, é a única coisa que vai ser estável para sempre. A tua relação contigo ela vai estar ali 100% do tempo, todos os dias, até o dia que você morrer. Então, continua sendo a coisa mais importante de todas. Não é a conquista que vai trazer, preencher esse lado interno, são outras coisas, é muito complexo. Verdade. Então, é o que a Isso gente mesmo. mais deveria investir.
tempo, dinheiro, organização, mente. É nisso. A nossa relação com a gente, porque é a única coisa que vai ser estável, que vai ser pra vida inteira. Perfeito, Maria. Acho que você fechou aí com a dica de ouro desse episódio. Vamos então finalizando, estamos já encerrando, né, o nosso episódio de hoje. É, vou, vou usar uma estratégia aí da psicanálise lacaniana, que é fazer um corte nessa tua fala, e vamos deixar quem está ouvindo com esse pensamento, com essa reflexão aí. Uhum. E, enfim, queremos agradecer de novo, né? Se você ouviu o podcast, se você tem nos acompanhado até aqui, que fique aí essa nossa reflexão que a gente traz hoje, a partir desses pensamentos todos que a gente conseguiu compartilhar com vocês. Quem quiser nos acompanhar, quiser trocar uma ideia, quiser mandar algum recado, um elogio, um xingamento, qualquer coisa tá valendo. A gente está aceitando, né? Tudo é para a gente melhorar e evoluir. Pode nos mandar pelo nosso Instagram. O meu é @psi_Suzane Spring, o da Maria é @psi_Maria Stolfi. E nos encontramos no próximo episódio. Isso aí, pessoal. Eu espero vocês, né? A gente espera vocês no nosso 25º, no próximo. Quem sabe com um convidado. A gente tem aí um planejamento para ter um convidado no próximo. E aí, você que estiver ouvindo, talvez já vai ter o próximo liberado. E quem sabe se você já sabe, você tá aí no futuro, já sabe se rolou ou não. Mas em algum momento ele vem, ele vai aparecer. A gente só tem que organizar a data bem certinho. Então a gente vai ter essa novidade aí pro próximo. E eu acho que eu quero terminar com uma frase que eu acho que é muito importante, que é: não existem respostas simples para perguntas complexas. Então, leve isso para tua terapia e busque as respostas complexas, porque não existem simples nesse caso. Porque não somos simples, somos Não, complexos. não, com certeza Né? não. Então tá bom. Beijo! Tchau, pessoal. Até a próxima.